Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses. Livro de Colossenses. En el capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Colossenses aí depois de Filipenses, mais para o finalzinho. Vamos a leer solamente la primera parte del verso, la parte A. Vamos ler somente a primeira parte do verso, a parte A. ¿Lo encontraron? Todos encontraram? Amén. A ver, ese amén no se escuchó mucho. Amém. Esse amém não se escutou muito. ¿Lo encontraron, sí o no? Lo encontraram sim ou não? Ok. Amém. Vamos a la lectura entonces en el nombre de nuestro Señor. Vamos à leitura no nome do nosso Senhor Jesus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Vamos a repetir todos juntos. Vamos repetir todos juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Amén. Recupere Amém. su asiento, por favor. Podem se sentar, por favor. Queridos hermanos y hermanas, Queridos irmãos e irmãs, hoy quiero hablar a ustedes hoje eu quero falar a vocês sobre algo muy importante. sobre algo muito importante. Y que usted es parte de eso importante. E que você é parte disso que é importante. Hoy quiero hablar sobre la iglesia. Hoje eu quero falar sobre a igreja. Pero no cualquier iglesia. Mas não qualquer igreja. La iglesia verdadera. A igreja verdadeira. Porque iglesias, Porque hay igrejas muchas. existem muitas. Religiones, hay Religiões muchas. existem muitas. Pero solo hay una Mas somente existe uma que es verdadera. que é verdadeira. Y que fue establecida por Cristo nuestro Señor. E que foi estabelecida pelo nosso Cristo, nosso Senhor A lo largo Jesus. de esta temática, No longo dessa temática, quiero ver con ustedes eu quero ver com vocês 7 características 7 características importantísimas para importantíssimas poder ser una iglesia verdadera. para poder ser uma igreja verdadeira. La iglesia de Cristo ha padecido muchas cosas a lo largo de los siglos. A igreja de Cristo tem aparecido muitas coisas no Não ha longo dos sido séculos. fácil. Não tem sido fácil. 21 siglos 21 séculos difíciles, difíceis, sobre todo los primeros años del cristianismo. sobre todos os primeiros anos do cristianismo. Antes de los primeros 3 siglos de la iglesia, Antes dos primeiros 3 séculos da ya habían igreja, padecido más de 10 persecuciones del imperio. já haviam aparecido mais de 10 perseguições do império. Muchos cristianos habían dado su vida. Muitos cristãos haviam dado suas Los vidas. que estudian la vida de los mártires Os que estudam a vida dos han mártires estimado que más de 60 millones de personas, estimaram que mais de 60 milhões de pessoas, 60 millones, 60 milhões, es decir, é dizer, más de todo San Pablo, mais que todo São Paulo, murieron por la causa del Señor. morreram pela causa do Senhor. Entregaron su vida. Entregaram suas vidas. ¿Por qué? Por quê? Por la verdad del Evangelio. Pela verdade do Evangelho. La iglesia ha padecido muchas cosas difíciles. Na igreja apareceram muitas coisas Han difíceis. venido tiempos oscuros, Vieram tempos escuros, donde parecía que todo iba a desaparecer. onde parecia que tudo ia desaparecer. Pero ahí estaba la iglesia, Mas aí estava a igreja, perseverando perseverando en los montes, nos montes, en las cuevas. nas covas. ¿Saben por qué? Sabe por quê? Porque la iglesia, Porque a igreja, aquella que es verdadera, aquela que é verdadeira, permanece. permanece. Acabamos de leer un texto que quizás es conocido y famoso. Acabamos de ler um texto que talvez seja muito conhecido e famoso. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Jesús es esa cabeza. Jesus é essa cabeça. La iglesia no está de pie porque simplemente tiene mucha fuerza. A igreja não está de pé simplesmente porque tem muita La força. iglesia está de A pie igreja está de pé porque la cabeza es Cristo. porque a cabeça é Cristo. Es lo que nunca debemos de olvidar como iglesia. É o que nunca devemos nos esquecer como igreja. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Él. A Bíblia diz que a igreja é o corpo dele. Cada uno de ustedes hace parte de esa iglesia. Cada um de vocês faz parte dessa igreja. Quizá usted es una mano, Talvez você é uma mão, es un pie, é um pé, es una boca, é uma boca, es una orejita. é um ouvido. Mas no sabemos. Nós não sabemos. Pero cada uno de ustedes hace una parte importante
para que la iglesia pueda desarrollarse en la historia. Mas cada um de vocês faz parte importante para que a igreja possa se desenvolver na Y eso es muy história. importante, ¿sabe por qué? Isso é muito importante, sabe por Porque quê? cuando nosotros no entendemos que cada uno tiene una función distinta, Porque quando nós não entendemos que cada um tem uma função diferente, estamos siempre peleando estamos sempre brigando y diciendo, Señor, ¿por qué no fui usado como Él? e dizendo, Senhor, por que não fui usado como Pero no ele? entendemos que cada uno tiene una función diferente. Mas não entendemos que cada um tem uma função diferente. El pie nunca le reclama a la mano porque no puede tomar la taza. O pé nunca vai reclamar para a mão porque não pode tomar uma Y xícara. la mano nunca va a reclamar al pie porque no camina. E a mão nunca vai reclamar para o pé porque não caminha. Cada uno sabe su función. Cada um sabe a sua função. Somos la iglesia. Somos a igreja. Somos un cuerpo Somos um corpo con diferentes com funciones, diferentes pero con el funções, mismo mas com o propósito: mesmo propósito. darle gloria a nuestro Dios, Dar glória ao nosso Deus. elevar una adoración a nuestro Dios Elevar uma adoração ao nosso y Deus. anunciar su evangelio E anunciar o a seu toda evangelho criatura, a toda para que criatura. todos oigan Para que todos que aún hay ouçam esperanza. que ainda existe esperança. Somos la iglesia. Somos a igreja. El texto griego habla de eclesía, O texto grego fala de eclesia, asamblea. Somos assembleia. aquellos que nos juntamos Somos aqueles que nos juntamos y que nos reunimos e que nos reunimos con ese propósito com esse de propósito dar la gloria a Dios. de dar a glória a Deus. Iglesia no es solamente esta estructura, Igreja não é somente essa estrutura. aunque sí podríamos llamar que esto es una iglesia, Ainda que sim, podemos chamar isto de que es igreja, un templo, de um templo, digamos en un concepto moderno de la palabra iglesia. digamos num conceito moderno da palavra Pero igreja. bíblicamente, Mas la biblicamente, iglesia somos cada uno de nosotros. a igreja somos cada um de nós. Imagínense, Imaginem, el apóstol Pablo o apóstolo Paulo dijo: yo perseguí a la iglesia. disse, eu persegui a El igreja. texto dice así: O texto diz assim, yo perseguí a la iglesia. eu persegui a igreja. Pero todavía no había estructuras como esta. Mas eles ainda não tinham estruturas como essa. Recién en el siglo IV Recentemente, no século IV, empezaron las iglesias grandotas. começaram as igrejas grandes assim. Pero 3 siglos no habían iglesias Mas así. com 3 séculos não La haviam gente se igrejas reunía en las assim. casas, As pessoas se reuniam nas en las casas, plazas nas praças y en las calles. e nas Ahí ruas. se reunían. Aí se reuniam. El apóstol Pablo dice que yo perseguí a la O iglesia. apóstolo Paulo disse que ele perseguia a No estaba igreja. hablando que perseguía a paredes. Não estava falando que perseguia paredes, techos. nem tetos. Estaba persiguiendo personas. Ele estava perseguindo pessoas. Porque la iglesia se constituye Porque a igreja se constitui de personas. de pessoas. Vamos a hablar de la iglesia verdadera. Vamos falar da igreja verdadeira, Aquella que continúa en este tiempo. aquela que continua neste tempo. Lo primero que vamos a ver de esta iglesia verdadera O primeiro que vamos ver sobre essa igreja verdadeira es que es un lugar donde podemos nosotros é que é um lugar onde nós podemos compartir las grandezas de Dios sin envidias. compartilhar a grandeza de Deus sem Para que invejas. seamos una iglesia poderosa en el Señor, Para que sejamos uma igreja poderosa no Senhor, tenemos que tener la libertad precisamos ter a de liberdade compartir con nuestros hermanos de compartilhar com nossos Escucha irmãos. bien. Me escute bem. las grandezas de Dios As grandezas de Deus, sin que nuestros hermanos sem que os nossos irmãos sientan envidia. sintam inveja. ¿Sientan qué? Sintam o quê? Inveja. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Onde vemos isso na En Bíblia? el libro de los Hechos. No livro de En el Atos, capítulo 14, versículo 27. no capítulo 14, versículo 27. Dice que cuando llegaron los discípulos, Diz que quando chegaram os discípulos, después de haber visto algo glorioso, porque predicaron el Evangelio, depois de ver visto algo glorioso, porque pregaram o vieron Evangelho, muchas personas venir al Señor. para que muitas pessoas viessem ao Senhor, Cuando ellos vieron eso, quando eles viram isso, dice que llegando al lugar, eles disse que chegando naquele lugar, reunieron a la iglesia. reuniram Mira, a igreja. reunieron a la Olhem iglesia bem, reuniram a igreja y relataron todas las cosas que Dios había hecho con e ellos. relataram todas as coisas que Deus havia feito com Y cómo eles. Dios había abierto el corazón para que los gentiles creyeran. E como Deus havia aberto os corações para que os gentios crescem. Hermano, para poder ser una iglesia verdadera, Irmãos, para ser uma igreja la verdadeira, iglesia debe estar preparada a igreja deve estar preparada para oír para ouvir aquellos que son usados por Dios, aqueles que são usados por Deus, para escuchar para ouvir sin ningún tipo de envidia sem nenhum tipo de inveja a los hermanos aos irmãos que son llamados que são a chamados predicar el evangelio, a pregar o evangelho, a cantar a un a lugar cantar em algum lugar o en un ministerio grande. ou em um ministério La grande. iglesia verdadera y poderosa A igreja verdadeira e se poderosa caracteriza se caracteriza por escuchar por escutar sin envidia sem la inveja bendición de tu hermano. as bênçãos do seu irmão.
No importa quién Dios use, hermano. Não importa quem Deus use, Lo que irmãos. importa O que importa es que la obra avance. é que a obra avance. Ellos fueron sin temor a la asamblea. Eles foram sem medo até as Y assembleias. llamaron a todos los hermanos. E chamaram a todos os Vengan, irmãos. vengan. Venham, Tengo algo venham. que decirle. Eu tenho algo que Dios nos contar-lhes. usó tremendamente Deus nos usou tremendamente para que la palabra de Dios sea glorificada. para que a palavra de Deus seja glorificada. ¿Usted cree que hubo envidia? Você crê que houve inveja? No. Não. Alegría. Alegria. Gozo. Gozo. ¿Sabe por qué a veces Dios no nos usa en comunidad? Sabe por que às vezes Deus não nos usa em comunidade? Porque sabe Porque Ele sabe que a veces nosotros sentimos eso. que às vezes nós sentimos isso. Una palabra tan pequeña, Uma palavra tão pero pequena, tan grande, hermano. mas tão Y grande tan importante. e tão Y importante tan dañina. e tão danosa. Envidia. Inveja. La iglesia verdadera A igreja verdadeira no puede estar en ese nivel. não pode estar neste nível. Debe dar gloria a Dios Deve dar glória a cuando Deus sus hermanos son bendecidos. quando seus irmãos E são são abençoados e são usados. Segundo lugar, Segundo lugar, la iglesia verdadera uma igreja verdadeira tiene solo una verdad. ¿Cuántas verdades tiene? tem somente uma verdade. Quantas verdades tem? La iglesia verdadera solamente tiene una verdad. A igreja verdadeira tem somente uma Yo he verdade. escuchado en algunas oportunidades Eu já escutei em algumas oportunidades y han dicho así: e disseram assim: la iglesia es muy diversa. a igreja é muito diversa. Tiene muchas doctrinas que son diferentes. Tem muitas doutrinas diferentes. Yo creo que todas están bien. Eu acredito que todos Cada estão uno bem. tiene su propia verdad. Cada um tem a sua própria Todas verdade. deben estar bien. Todas devem estar bem. Yo no opino lo mismo. Eu não opino mesmo. Para mí el Señor Jesús Para mim, o Senhor habló Jesus solo un evangelio. falou somente um evangelho. Para mí el Señor Jesús Para mí el Señor habló Jesús solo un bautismo. Falou somente de um batismo. Para mí el Señor Jesús Para mim, o Senhor habló Jesus solo una santa cena. falou somente de uma santa Para mí el ceia. Señor Jesús Para mí, o Senhor habló solo Jesus de un Espíritu Falou Santo. somente de um Espírito Para mí Santo. el Señor Jesús solo Para habló de mim, o una Senhor iglesia. Jesus falou somente de uma No hay igreja. dos verdades. Não existem No duas hay tres verdades. verdades. Não existem Hay três solo verdades. una verdad Existe somente uma que está verdade establecida en su que palabra. está resplandecida na sua palavra. Ahora, si nosotros no queremos defender esa verdad, Agora, se nós não queremos defender essa por verdade miedo al rechazo, por medo à rejeição, es otra cosa. isso é outra coisa. Pero solo hay una verdad. Mas somente existe uma verdade. Según la Escritura, el apóstol Pablo predicaba una verdad siempre. Segundo as Escrituras, o apóstolo Paulo pregava uma verdade A mí me sempre. encanta el texto que está ahí en Primera de Corintios. Eu gosto muito do texto que se encontra em En 1 el de capítulo Coríntios, 14, verso 17, no capítulo 4, verso 17, que dice: que diz: Por esto mismo he enviado a Timoteo, Por isto mesmo eu te enviei, Timóteo, que es mi hijo amado y que é o fiel, meu filho amado e fiel, el cual los recordará cómo tienen que proceder en o Cristo. qual os lembrará como precisam proceder em Cristo. Ve lo que dice el apóstol Pablo. Olha o que diz o apóstolo Vean que solo Paulo. hay una verdad. Veja que existe somente uma verdade. De la manera que enseño en todas partes, Da maneira que ensino em todas as en partes, todas las iglesias. em todas as igrejas. Mira, coloca atención. Coloque atenção. Pablo era un teólogo excepcional, Paulo era un teólogo um extraordinario. teólogo extraordinário. No hay ningún otro teólogo más grande que el apóstol Não Pablo. houve nenhum outro teólogo maior que o apóstolo Paulo. Obviamente después de Cristo. Obviamente depois de Cristo. Un hombre excepcional, grandioso. Um homem excepcional, grandioso. Se formó a los pies del gran Se Gamaliel. formou nos pés do grande Gamaliel. Se formó en la ley Se farisaica. formou na lei farisaica. Sus estudios seculares Seus estudos seculares los hizo en la ciudad famosa de Tarso de ele fez na Cilicia, cidade famosa de Tarso de donde Cilícia, estaba la gran academia filosófica de los estoicos. onde estava a grande academia filosófica dos estoicos. Un hombre grandioso, Um hermano. homem grandioso, irmãos. Tenía todo para ser el más grande de toda la historia. Tinha tudo para ser o maior de toda a história. Y él podría haber mezclado filosofía E ele poderia ter misturado con filosofia la doctrina de los fariseos com a doutrina dos y haber fariseus explicado el evangelio. e ter colocado no Pero ¿sabe lo evangelho. que hizo Pablo? Mas sabe o que ele En fez? todos los lugares que él fue, Em todos os lugares que ya ele sea en foi, Atenas, seja em en Atenas, Corinto, em Corinto, en Éfeso, em en Éfeso, cualquier lugar, em qualquer él lugar, llevaba el mismo mensaje, ele levava a mesma la mensagem, misma palabra, a mesma el mismo palavra, evangelio, o mesmo como evangelho, en todos los lugares que enseño, como em todos os lugares que de la misma ensino, manera, da mesma en maneira, todas las iglesias. em todas as igrejas.
Necesitamos hablar esta verdad, hermano. Precisamos falar essa verdade, Para irmãos. ser la iglesia verdadera, Para ser uma igreja para ser una verdadeira, iglesia con poder, para ser uma igreja com poder, necesitamos hablar esta verdad. precisamos falar essa Porque verdade. Dios respalda la verdad. Porque Deus respalda a verdade, Sempre. sempre. Como a veces hablo de la historia de Esteban, que a mí me encanta tanto. Como às vezes eu falo da história de Estevão, que eu gosto muito. Cuando él fue apedreado Quando ele foi apedrejado por una razón. ele foi apedrejado por uma razão. Porque predicó una verdad Porque pregou uma que a la verdade gente no le gustó. e as pessoas não gostaram. Pero él no estaba ni ahí, como dicen los brasileños. Mas eles não estavam nem aí, como dizem os brasileiros. No le importaba. Ele não se importou. Él predicó la verdad Ele pregou a a verdade, pesar de que iba a ir a la muerte. apesar que ele iria à morte. Amigo, hermano, iglesia, Amigo, irmãos, igreja, nunca dejes de predicar esta verdad. nunca deixe de pregar esta verdade. Los apóstoles en una oportunidad Os apóstolos, em uma oportunidade, casi dejaron de predicar la verdad. quase deixaram de pregar a verdade. Casi no tuvieron tiempo para hacerlo. Quase não tiveram tempo para ¿Se fazer acuerdan isso. cuando estaban sirviendo a las mesas? Lembram-se quando eles estavam servindo as mesas? Estaban tan, como vocês falam, empolgados en hacer Estavam eso, tão empolgados para fazer isso que se estaban olvidando de predicar la verdad. que eles estavam quase esquecendo de pregar a Y dijeron, verdade. no es bueno que hagamos esto. E disseram, não é bom que façamos Traigan isso. hombres llenos del Espíritu Santo, Tragam homens para cheios que do cumplan Espírito esa misión. Santo para que cumplam porque essa no missão. podemos dejar la palabra de Dios Porque não podemos deixar a palavra de Deus para servir las mesas. para servir as mesas. Hermanos, Irmãos, nunca despreocupemos esto tan importante, nunca nos despreocupemos de algo tão de importante, llevar la verdad. de levar a verdade. En tercer lugar, Terceiro lugar, la iglesia verdadera a igreja verdadeira confía en la obra de Cristo. confia na obra de ¿En qué Cristo. obra confía? Em que obra confia? ¿En cuál obra confía? Em qual obra ele confia? En la obra de una determinada iglesia, Na obra de uma determinada igreja, una misión muy de grande. uma missão muito grande. La iglesia confía en la obra de Cristo. A igreja confia na obra de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo libro 47, De Atos capítulo 2, versículo la Biblia dice 47. que el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava cada dia os que iam ser La salvos. iglesia verdadera A igreja verdadeira tiene su confianza tinha sua confiança en que el Señor em que o Senhor es quien hace todas las cosas, é quem faz todas as Incluso coisas, que inclusive coloca personas dentro de la iglesia. que coloca pessoas dentro da Tú puedes igreja. predicar muy bonito, Você pode pregar muito lindo, estudiar la Biblia de tapa a tapa, estudar a Bíblia de capa a capa, pero hermanos, quien da la victoria mas irmãos, quem dá a vitória siempre es el Señor, sempre é o Senhor, siempre es Cristo. sempre é Cristo. La iglesia verdadera y la iglesia llena del poder de Dios A igreja verdadeira e a igreja cheia do poder de Deus confía en la obra del Espíritu Santo, confia na obra do Espírito confía en la Santo, obra de Cristo. confia na obra de Cristo. Ella no depende de su fuerza. Ela não depende das suas forças. Ella sabe que el Señor es quien añade a la iglesia quien van a ser Ela salvos. sabe que o Senhor é quem acrescenta à igreja os que são salvos. Obviamente que esto no hace que usted quede tranquilo y no predique el Evangelio. Obviamente que isso não quer dizer que você fique tranquilo e não pregue o No Evangelho. tiene nada que ver. Isso não tem nada a ver. Nuestra misión es llevar el Evangelio y predicarlo. A nossa missão é levar o Evangelho, é pregá-lo. ¿Y sabe cuál es la misión de Dios? E sabe qual é a missão de Deus? Traerlos. Trazê-los. Tú predicas Você prega y Él los trae. e Ele traz. Tú anuncias Você anuncia y Él hace la obra. e Ele faz a ¿Sabe obra. por qué pasa eso? Sabe por que isso Porque acontece? el hombre no tiene poder. Porque o homem não tem poder. El hombre no es O sobrenatural. homem não é El sobrenatural. hombre no es omnipotente. O homem não é no es onipotente, omnisciente. não é onisciente. El hombre no puede colocar su mano dentro del alma O homem não pode colocar a sua mão dentro da alma y sacar el corazón de piedra e tirar o coração de y pedra colocar el de carne. e colocar o de El hombre no carne. puede hacer O eso. homem não pode fazer isso. Imagínate que el hombre no puede sanar algunas enfermedades. Imagine que o homem não pode curar algumas Menos enfermidades. puede sanar el alma. Menos pode curar a No alma. puede sanar el alma. Ele não pode curar a alma. Esa misión no te pertenece. Essa missão não te pertence. Nuestra misión A nossa es missão predicar é pregar y es confiar e é que confiar lo que yo he predicado que aquilo que eu preguei va a ser usado vai ser usado para que Dios haga lo que Él tiene que para que hacer. Deus faça o que Ele tem que fazer. Y allí, ¿sabe lo que hace el hombre? E aí sabe o que faz o homem? Descansa, Descansa. descansa. Yo vi Descansa. muchos evangelistas, hermano, Eu vi muitos evangelistas, muchos irmãos, predicadores, muitos pregadores,
que predicaron por mucho tiempo en las calles que pregaram por muito tempo nas ruas y de un tiempo a otro e de um tempo para o outro se desmotivaron. se desmotivaram. ¿Sabes por qué? Sabe por quê? Porque no veían frutos. Porque eles não viam os Porque frutos. la gente no venía al Señor. Porque as pessoas não vinham ao Senhor. ¿Por qué se desmotivan? Por que se desmotivam? Porque piensan Porque pensam que con su predicación que com a sua pregação es suficiente. é suficiente. ¿Sabe cuál es la mejor manera Sabe qual é a para no melhor maneira desmotivar-se? para não se desmotivar? Haz tu trabajo. Faça o seu trabalho. Obedece. Obedece. Solo predica. Somente El pregue. fruto O fruto no te pertenece. não te pertence. Es de Él. É dele. La iglesia verdadera, A igreja la verdadeira, iglesia llena del Espíritu, a igreja cheia do Espírito, cumple su función. cumpre a sua função. En cuarto lugar, Em quarto lugar, la iglesia verdadera del Señor a igreja verdadeira do Senhor reconoce reconhece a quienes trabajan aqueles que trabalham en la obra. na obra. Yo le dije al Señor antes de venir, Eu disse ao Senhor antes de vir, yo necesito que me confirme esta predicación. eu preciso que o Senhor me confirme essa pregação. Tienes que decirlo. Você precisa dizer. Y normalmente o muchas veces pasa que cuando estoy arriba Dios me cambia el E mensaje. muitas vezes acontece que quando estou aqui em cima, o Senhor muda a mensagem. Yo le dije, Señor, por favor, confírmame la E eu predicación. disse, Senhor, por favor, me confirma essa pregação. Y cuando la hermana subió aquí, cuando habló, E quando a irmã veio aqui e falou, el Señor confirmó la predicación o Senhor confirmou a pregação en lo que ella dijo. no que ela disse. Yo estaba haciendo esta predicación Eu, allá en casa eu estava fazendo essa pregação lá em casa y yo dije, una iglesia verdadera e eu disse, uma igreja verdadeira tiene que tener también algo humano, precisa ter também algo humano, algo del día a día, algo do dia a dia. porque somos piel, Porque somos de somos pele. personas, ¿sí o no? Somos pessoas, sim ou De não? carne y hueso. De carne e osso. Y en el tiempo antiguo, E no tempo antigo, el Señor determinó o Senhor determinou de que la iglesia verdadera de que a igreja verdadeira debe honrar deve a honrar los que trabajan en ella. aos que trabalham nela. Para que podamos ser una iglesia fuerte en el Señor, hermano. Para que possamos ser uma igreja forte no Senhor, irmãos, Necesitamos practicar esto. precisamos praticar isso. Porque muchas veces Porque muitas vezes honramos a todo el mundo. honramos a todo mundo, Al predicador famoso. ao pregador Al famoso, cantante que canta lindo. ao cantor que canta muito A los que llenan lindo, estadios. aos que enchem Y estádios los honramos. e os honramos, Los glorificamos casi como dioses. quase glorificamos como deuses. Pero llegamos acá Mas chegamos y aqui nos olvidamos e nos esquecemos que aquí está nuestra casa. que aqui essa é a nossa Que casa, aquí es donde nosotros tenemos que honrar que aqui é onde nós devemos aquellos honrar que se sacrifican por aqueles que se nosotros. sacrificam por nós, Aquellos que nos dan alimento. aqueles que nos dão alimento, Aquellos que nos llaman cuando estamos decaídos. aqueles que nos chamam quando estamos Aquellos que nos decaídos, visitan. aqueles que nos visitam. Hermanos, son palabras mías. Irmãos, não são palavras La minhas. Escritura dice textualmente A Escritura diz en textualmente, Primera de em Tesalonicenses, 1 de Tessalonicenses, 5:12. capítulo 5, os versículo rogamos, 12. hermanos, que reconozcáis Ó, rogamos, irmãos, que a reconheçam los que trabajan entre vosotros, aos que trabalham entre a los que vocês, los presiden en el Señor. aos que os presidem no Senhor. Nosotros les rogamos. Nós os rogamos. Mira lo que está haciendo Pablo. Olha o que está dizendo Paulo. Está diciendo, por favor, Está dizendo, por favor, iglesia, por favor, igreja, por favor, para ser una iglesia llena del poder de Dios, para ser uma igreja cheia do poder de yo Deus, les pido, por eu favor, os peço, por que favor, nunca se olviden que nunca se esqueçam de honrar de honrar a aquellos que los cuidan, aqueles que os cuidam de aquellos que trabajan e aqueles que trabalham en esta obra. nesta obra. La obra no la hace, hermanos, espíritus aquí. A obra não faz somente espíritos aqui. La obra la hacen hombres. A obra fazem homens. La obra la hacen mujeres A obra fazem mulheres que se cansan, que se cansam, que se que desaniman, se desanimam, como tú y como yo. como você e como eu. ¿Sabe una de las cosas que una vez me quedó muy marcado? Sabe uma das coisas que ficou muito marcada em Que mim? me lo dijo un pastor ciego, parece que vino acá una Que me vez, disse um pastor cego, que Que veio vino aqui aqui uma uma vez, vez, criou acá Claudemir, nesta eu igreja. acho, que veio nessa que es allá de igreja, Japón. que é lá do Japão. Claudemir, certo? Él me dijo una vez, Ele me disse uma vez, Manolo, ¿sabes cuál es uno de los mayores pecados de la iglesia? Manolo, sabe qual é um dos maiores pecados da igreja? Y yo le respondí, bueno,
quizá comencé a hablar o responder de forma como natural. Eu respondi assim de forma natural. Lo que la mayoría O dice. que a maioria diz. Él me dijo no. Ele me disse não. Yo quedé atento a ver qué me va a decir. E eu fiquei atento para ver o que ele ia me Y él me dizer. dijo uno de los mayores pecados de la iglesia E ele me disse que um dos maiores pecados da igreja es la ingratidão. é a ingratidão. No ser agradecidos. Não ser agradecidos. ¿Cómo tú te sentirías Como você se sentiria si le diste todo a tu hijo, se todo? você deu tudo pro seu filho? Sacaste el pan de tu boca Você tirou o pão da sua para boca dárselo, para dar para para que ele, estudiara, para que ele para que estudasse, fuera alguien en la para que vida. ele fosse alguém na vida. Cuando él tenga 25 años, E quando ele tem 25 anos, simplemente simplesmente te da la espalda, te dá as nunca más costas, te llama, nunca mais te nunca chama, más te agradece, nunca mais te se agradece, olvida quién eres. se esquece de quem você Como é. tú te sentirías? Como você se sentiria? ¿Cómo te sentirías? Como você se sentiria? La obra de Dios las hacen hombres A obra de Deus é feita por que homens sienten. que sentem. Honralos, Honra-os. honralos. Honre-os. Tú piensas que esto es muy fácil. a Você lo pensa mejor, que isso é muito fácil, o piensas que es talvez? muy normal ver hombres de Dios, Ou pensa que é muito normal ver homens de pero Deus? no es tan normal Mas não é tão normal. ver hombres de Dios con la lideranza. Ver homens de Deus com essa Não é liderança. tão normal. Não é tão normal. Ver pastores que se guardan, Ver pastores que se guardam, que no son interesados en el dinero. que não são interessados no Isso não é dinheiro. normal afuera. Isso não é normal lá Isso fora. é difícil de Isso é ver. difícil de ver. Honralo. Honra-os. Es la palabra de Dios, no es mi É a palabra. palavra de Deus, não é a minha. El libro de los Hechos capítulo 4, verso 32. No livro de Atos, capítulo 4, verso 32, Dice que la multitud de los que habían creído era de un solo corazón. diz que a multidão dos que haviam crido era de um só coração. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que E poseía, nenhum dizia ser seu próprio nada do que possuía, sino que tenían todas las cosas en común. senão que tinham todas as coisas em comum. Hermano, la iglesia verdadera honra a sus líderes, Irmãos, a igreja verdadeira a honra los os que seus trabajan en la líderes, iglesia, honra os que trabalham na y igreja también son dadivosos con e ella. também são dadivosos com ela. Ayudan y contribuyen a la iglesia. Ajudam e contribuem na igreja. Son generosos. São generosos. 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 Yo nunca hablo de dinero, hermanos. Eu nunca falo de dinheiro, irmãos. En mi iglesia creo que casi nunca se habla. Na minha igreja é muito pouco que se fala. Un día la casa me dijo, nunca escuché en 5 años hablar de plata. Dia a Cássia falou, nunca escutei vocês falarem de dinheiro. Eso a veces está mal, Isso às vezes está mal. a veces hay que hablar un poco de eso. Às vezes é necessário falar Pero pouco pasan disso. tantas cosas en ese ambiente del dinero, Mas ¿sabe? acontece tantas coisas nesse ambiente de dinheiro, sabe? Que a veces es mejor callar. Que às vezes é melhor ficar quieto de vez em quando. Pero no podemos, hermanos, Mas não podemos, irmãos, olvidar esquecer que la iglesia verdadera que a igreja verdadeira es generosa. é generosa. Que la iglesia verdadera Que a igreja verdadeira no solamente salta, não somente pula, grita, dá glória a Deus, también honra a Dios con sus bienes. também honra a Deus com a sua vida. Todo lo que usted ve aquí que funciona Tudo que vocês veem aqui que funciona se hace con la contribución de los santos. é feito com a contribuição dos santos. No se olvide, hermano, de seguir contribuyendo a la obra de Não Dios. se esqueça, irmãos, de continuar contribuindo na obra de Deus. No se olvide, Não se esqueçam. no se olvide. Não se esqueçam. No se olvide Não se esqueçam de ser generoso. de ser generosos. Dios nunca se olvidará de ti, hermano, Deus nunca se esquecerá de você, si tú no irmão. te olvidas Se você não se esquece de la obra de Dios. da obra de Deus. La iglesia también A igreja também es una iglesia é uma igreja santa. santa, Santa. santa e pura. La iglesia verdadera en el tiempo antiguo no se caracterizaba por grandes templos. A igreja verdadeira no tempo antigo não era caracterizada por grandes templos, Porque no habían todavía. porque não haviam ainda. La iglesia en el tiempo antiguo no se caracterizaba por las zapatillas lindas que estaban. A igreja no tempo antigo não era caracterizada pelos sapatos lindos que usavam. La iglesia en el tiempo antiguo no se caracterizaba por lo lindo que cantaban o tocaban. A igreja no tempo antigo não era caracterizada por quão lindo ou belo que cantavam O ou por la tocavam. elocuencia que predicaban sus predicadores.
predicadores, pela eloquência de seus pregadores. si había algo, hermanos, Se havia algo, que irmãos, caracterizaba a la iglesia que primitiva, caracterizava a igreja primitiva, era era que eran santos. que eram santos. Yo sé que se equivocaban, Eu sei que eles erravam, yo sé que fallaban, eu sei que eles falhavam, yo sé eso. eu sei isso. Pero ¿saben? Mas sabe, Generalmente geralmente, ellos volvían eles voltavam a la intimidad, à intimidade, ellos volvían eles voltavam al inicio, ao início, porque ellos sabían que la iglesia verdadera porque eles sabiam que a igreja verdadeira era necesario era que necessário cumplieran este que requisito. cumprissem esse requisito. Santa, Santa, Santa. Santa. Somos la iglesia del Señor. Somos a igreja do Tú eres la Senhor. iglesia del Você Señor. é a igreja do Yo soy la Senhor. iglesia del Eu Señor. sou a igreja do Senhor. Y la Biblia dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, E a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 5, en el versículo 27, versículo 27, que a fin de presentarse a sí misma una iglesia gloriosa, que a fim de apresentar-se a si mesmo uma igreja que no gloriosa, tuviera mancha, que não tivesse mancha, mancha ni arruga, mancha nem y rugas, ninguna cosa e semejante, nenhuma coisa semelhante, sino que esta iglesia senão que esta igreja sea sin manchas, seja sem mancha, sin arrugas, sem y rugas, fuese santa, e fosse santa, fuese e fosse santa, para a glória de Deus. para a glória de Deus. Hermanos, Irmãos, yo sé que ustedes han escuchado esto miles de veces. eu sei que vocês escutaram isso milhares de Y vezes. si tengo que volver a decirles lo mismo, E se eu preciso voltar a dizer o lo mesmo, voy a volver a decir eu voltarei a dizer una y otra vez. uma e outra Uma e vez, outra vez. uma e outra Porque vez, lo que hace la diferencia porque o que faz a diferença entre una institución allá pública entre uma instituição lá pública y la iglesia e a igreja no es la estructura, não é a estrutura, es que nosotros é que nós nos guardamos, nos guardamos, es que nosotros é que nós somos diferentes, somos diferentes, É que nosotros é que nós somos separados, somos separados, es que nosotros é que nós debemos guardar nuestra ropa devemos guardar as nossas vestes sin arrugas. sem ¿Sabes lo rugas. que significa eso? Sabe o que significa isso? Que tú tienes una ropa en ti Que você tem uma roupa em y tú tienes que você. andar con cuidado en la vida. Você precisa andar com cuidado na La vida. ropa se A arruga roupa pode Quando ficar tu não te arrugada preocupas quando você não se preocupa mantenerla de mantê-la bien lisa. bem lisinha. La ropa se arruga con eso. A roupa fica enrugada com Cuando alguien isso. está preocupado de su camisa, Quando alguém está preocupado da sua no camisa, quiere que nadie la toque. não quer que ninguém a toque. Está con cuidado Está com cuidado porque está bonita. porque está bonita. La Biblia nos A enseña Bíblia nos que ensina nuestras vestiduras que as nossas vestes deben tener ese cuidado. devem ter este La cuidado. iglesia santa A igreja debe santa tener ese cuidado. deve ter esse cuidado. ¿Con qué voy a tocar? Com que eu vou tocar? ¿Qué voy a tocar? O que eu ¿En vou dónde me tocar? voy a sentar? Onde eu vou me sentar? ¿Está bien mi ropa? Está bem a minha roupa? ¿Está siendo manchada con algo? Está sendo manchada com algo? ¿Está siendo ensuciada con algo? Está sendo suja com La algo? iglesia verdadera A igreja verdadeira está preocupada está preocupada que las cosas del mundo com as coisas do mundo, no afecten não, que não Tu afetem vestidura, a sua vestidura, tu pureza, a sua pureza, tu comunión a con sua Dios. comunhão com Deus. Hermanos, Irmãos, somos la iglesia somos a igreja verdadera. Somos una verdadeira. iglesia Somos uma igreja Chamados a vivir para viver la gloria de a Dios, glória de Deus, para viver en en santidad. santidade. Hermano, Irmãos, muchas muitas veces vezes nos hemos dejado ensuciar temos nos deixado ser con sujos tantas inmundicias, com tantas con imundícies, tantas cosas, com tantas coisas, fornicaciones, adultérios, tanta cosa, hermano. tantas coisas, Hablar de irmãos. nuestro hermano, Falar do nosso irmão, sentir envidia, sentir inveja, todas esas cosas todas essas coisas ensucian, sujam tu vestidura, as suas vestes, las arrugan. as enruga. Estamos cuidando lo que Dios nos ha dado. Estamos cuidando do que Deus nos deu. Oh, amados hermanos, Oh, amados irmãos,
Somos santos Somos santos y somos puros. e somos puros. La palabra pureza en el griego A palavra pureza no grego es todo aquello, é tudo es aquele, todo aquello é todo que aquele no se mezcla. que não se mistura. La iglesia no se mezcla. A igreja não se No mistura. importa que haya un montón de cosas sucediendo Não afuera. importa que existam muitas coisas acontecendo lá fora. No importa, hermano. O que importa, La irmãos? iglesia debe mantenerse A igreja deve se manter pura, pura, sin nada de mezcla. sem nada de misturas. ¿Saben por qué? Sabe por quê? Porque para nosotros Porque para nós es suficiente é suficiente Cristo. Cristo. ¿Qué más queremos? É tudo o que precisamos. Esta es la iglesia verdadera. Essa é a igreja verdadeira. Yo quiero terminar, hermanos, E eu quero terminar, irmãos, que la iglesia verdadera y llena del Espíritu que a igreja verdadeira, cheia do es Espírito, una iglesia é uma igreja que prevalecerá que siempre. prevalecerá sempre. Es una iglesia que va a prevalecer siempre. É uma igreja que vai prevalecer ¿O no es eso sempre. lo que le dijo el Señor a los discípulos? Ou não é isso que disse o Senhor aos discípulos? ¿No fue eso lo que le dijo el Señor Não foi a isso sus que disse o Senhor aos apóstoles? seus apóstolos? ¿No le dijo eso en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18? Não disse isso no livro de Mateus, capítulo 16, verso 18? Las puertas del Hades, As portas do las puertas del Hades, infierno, as portas do inferno, las puertas de la muerte as portas da morte no prevalecerán não contra la iglesia. prevalecerão contra a igreja. La iglesia no va a ser nunca vencida. A igreja nunca vai ser vencida. Aunque afuera se levante el tema de la inclusión, del Ainda que lá género, fora se levante a inclusão, os gêneros, aunque hablen lo que quieran decir, ainda que falem o que queiram dizer, aunque o se que queiram junten dizer, los mayores satanistas de todo Brasil ainda que se juntem os maiores satanistas de en todo o contra Brasil, de su iglesia, em contra da sua los mayores igreja, brujos de todo África, os maiores bruxos de toda a África, hermanos, que hagan lo que ellos quieran hacer. irmãos, que eles façam o que eles Hay queiram una fazer. promesa en la Existe iglesia. uma promessa. Hay una promesa. Existe uma promessa. No existirá el infierno, Não existirá inferno, la muerte, a morte, los demonios. os demônios. Nada prevalecerá en contra de la iglesia. Nada prevalecerá em contra La da iglesia igreja. prevalece sobre el mal. A igreja prevalece sobre La o mal. iglesia prevalece sobre el infierno. A igreja prevalece sobre o inferno, Sobre os problemas, sobre os sobre problemas, as dificuldades, sobre as dificuldades, sobre as tormentas, sobre as tormentas, Sobre tu dificultad económica, sobre que as son suas difíciles. dificuldades econômicas, Sobre la persecución. sobre a perseguição, Sobre la burla de las personas. sobre as zombações das Sobre pessoas, las enfermedades. sobre as enfermidades. La iglesia va a vencer todas estas A cosas. igreja vai vencer todas estas Incluso coisas, las crisis políticas. inclusive as crises Todas políticas. essas coisas Todas essas não coisas prevalecerão em não contra da prevalecerão em contra da igreja. ¿Por qué que todas esas cosas no prevalecen? Por que que todas essas coisas não Porque prevalecem? para Dios eso no es nada. Porque para Deus isso é nada. ¿Por qué, hermanos? Por que, irmãos? Porque la iglesia, Porque a igreja, cuando está en comunión con Dios, quando está em comunhão com Deus, esas cosas no son importantes. essas coisas não são Está tan importantes. enfocado en Dios. Você en está Dios, tão en focado Dios. em Deus, em Deus, em Cristo, em Cristo, em Cristo, na cruz, na Que estas cruz, cosas no tienen que importancia essas para coisas ti. não têm importância para você. ¿Cómo la iglesia logra esto, Como a hermano? igreja consegue isso, Com a irmãos? oração. Com a oração, Con la oración, com a oração, con el ayuno, com o jejum, con la santidad, com a con la santidade, comunión con Dios, com a comunhão com Deus, con la comunión con tus com a hermanos, comunhão entre os irmãos, con la generosidad com para a la generosidade na obra, con la obra, obediencia a la palabra de com a Dios. obediência à palavra de Deus. ¿Cómo podemos vencer todas estas Como cosas? podemos vencer todas essas coisas? Conociendo a Dios, Conhecendo a practicando el Deus, fruto del Espíritu, praticando o fruto dar do buen Espírito, testimonio en todo dando lugar, bom testemunho em todo amar lugar, a nuestro prójimo, amando o nosso amar a próximo, nuestro enemigo. amando o nosso inimigo. La iglesia del Señor, hermano, A igreja do Senhor, irmãos, va a vencer. vai vencer, vai vencer, No sempre. importa lo que venga, Não importa o que no venha, interesa lo que venga, não interessa o que va a venha, vencer. vai vencer. Siempre Sempre cuando nosotros quando nós pertenezcamos pertençamos a esa iglesia a verdadera, esta igreja a esa verdadeira, iglesia a verdadera, esta igreja verdadeira. nunca Nunca el Hades o Hades, La muerte. a morte y el infierno e o inferno podrá encontrar poderão contra de Porque tu você, eres. porque você é en la iglesia.
iglesia. A igreja. Coloque-se de pé. ¿Cuántos en esta noche son iglesia del Señor? Quantos nessa noite são igrejas do Senhor? Amén. Meu Deus, amém. Esta iglesia en comunidad cumplió 21 años. Essa igreja em comunidade cumpriu 21 anos. 21 años, hermano. 21 anos, irmãos. Y para la gloria de Dios, E para a glória de Deus, continuará cumpliendo más y más. continuará cumprindo mais e mais. Porque se ha aferrado a esta promesa. Porque se aferrou a esta promessa. Vamos a hacer una oración en gratitud al Señor. por Vamos esta fazer uma oración. oração em gratidão ao Senhor Levante la nesta mano noite. aquellos que son iglesia. Levante as suas mãos aqueles que são igreja. Iglesia verdadera. Igreja verdadeira. Iglesia poderosa. Igreja poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por esta tu te palabra. agradecemos pela tua palavra. Señor, hemos hablado de tu iglesia verdadera. Senhor, falamos da tua igreja verdadeira. Señor, que eso sea una realidad en nosotros. Senhor, que isso seja uma realidade em nós. Padre, Pai, que podamos compartir tu verdad que en todo possamos lugar. compartilhar a tua verdade em todo Que lugar. podamos confiar en tu Que obra. possamos confiar na tua Que obra. podamos reconocer a aquellos que trabajan en tu, Que en tu possamos obra. reconhecer aqueles que trabalham na Que sua seamos obra. una iglesia generosa. Que sejamos uma igreja Que generosa. podamos prevalecer por sobre todas las Que cosas. possamos prevalecer sobre todas as Y coisas. por sobre todo, Señor, E que por sobre tudo, Senhor, que siempre recordemos que sempre nos lembremos que estamos llamados que estamos chamados para ser santos, para ser santos, sin arrugas, sem rugas, sin manchas, sem manchas, puros, puros, para tu gloria. para a tua Para tu glória, glória. para a tua glória, En el nombre de no Jesús. nome de Muchas Jesus. gracias, Señor. Muito obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus.